De volta com o seu Minas Esporte e agora é hora de conferir o Atlético. O Cuca cobrou muito, na quarta-feira, depois do jogo contra o Corinthians. Depois de sofrer sua terceira derrota seguida no comando do Atlético, a segunda pelo Brasileiro e outra pela Sul-Americana em sua estreia, o técnico Cuca revelou que vai aguardar o final do primeiro turno para enxugar o elenco. Segundo ele, o time atleticano terá condições de brigar pelo título do retorno. Cuca, que confirmou afastamento, pelo menos momentâneo, dos meias Daniel Carvalho e Mancini, que estão treinando separadamente, justificou o fato de aguardar o término do primeiro turno para definir o elenco. Continuará representando o Atlético no Brasileirão, pela necessidade de não agir de forma precipitada. Cuca explicou que ambos, Daniel Carvalho e Mancini, poderão voltar a atuar caso estejam melhores fisicamente. Além da diminuição do elenco, o treinador trabalha com a contratação de novos reforços. O primeiro já foi. Trata-se do volante Pierre, que chega por empréstimo do Palmeiras, ficando até o final do ano por indicação de Cuca. Bastante criticado pela torcida, o lateral direito Patrick não vestirá mais a camisa do Atlético, pelo menos enquanto o técnico Cuca estiver no comando da equipe. O treinador informou que o jogador está fora de seus planos. O futuro de Patrick, que treinará em separado na cidade do Galo, será decidido agora pela diretoria. Depois da derrota para o Corinthians por 3-2 na noite da quarta-feira, Cuca criticou o comportamento do jogador, que deixou o gramado do Ipatingão lentamente ao ser substituído. Gente, eu tenho que contar para vocês, Daniel Carvalho e Mancini recuperaram rapidinho. Entraram na lista. Na convocação para o jogo contra o Botafogo. Tinha gente que apostava, que eles estariam até numa lista de dispensa. Daí o Cuca falou na quarta-feira, não, eles vão esperar um pouquinho, vão recuperar a parte física, a parte técnica. Inclusive, a gente tem uma notícia, dentro da apuração que a gente fez, que o Daniel Carvalho tem hoje o menor percentual de gordura de toda a passagem dele no Atlético. Olha para você ver. Também ele só recuperou rápido, hein? De quarta para hoje, tá inteiro. Mas pelo amor de Deus também, Daniel Carvalho? Um ano de Atlético, você ainda não conseguiu entrar em forma para jogar uma partida de futebol, vou te contar, viu? Vai fazer outra coisa na sua vida. E é o melhor percentual de gordura dele desde que chegou ao Atlético. Que não quer dizer que necessariamente que é um percentual normal, né? Mas melhorou o melhor percentual de gordura do Ronaldo. Então, só para completar a informação, então os dois entram na relação. Obviamente, o Cuca está fazendo uma relação maior, porque o Atlético já fica lá no Rio de Janeiro, porque na terça-feira tem o Botafogo de novo e a Sul-Americana, e aí tem que aproveitar os que estão inscritos, os novos aí ainda não podem entrar em questão de Sul-Americana. E essa história do Triguinho, que está fazendo exames médicos, dando tudo certo, ele deve, então, ser apresentado já na próxima semana. Bom, vamos por partes, Primeiro, com relação ao Patrick, quando disse o Cuca que não gostou da forma como ele deixou o gramado. Eu não perguntei do Patrick, eu perguntei do Triguinho. Do Triguinho eu posso falar depois, porque eu não posso deixar passar do Patrick. Porque justificar essa saída do Patrick do grupo, porque ele saiu devagar, com o time perdendo. Não é só isso, gente? Pelo amor de Deus. É porque ele estava devagar no time, Eu não gostei do jeito que o Patrick saiu do campo quando ele foi substituído. Não é de hoje que o Patrick não está jogando nada. E não é só no Atlético, no Cruzeiro ele também não jogou nada. Eu cheguei aqui e falei umas 4 vezes nos últimos jogos do Atlético. Acabou, Patrick? Chega. Então não vem com essa de que, não gostei do jeito que ele saiu do campo, porque a gente sabe que não é isso. E agora o Atlético erra também na forma como afasta o Patrick do grupo. Dá brechas para que o jogador entre com um processo na Justiça do Trabalho, ao ser exposto dessa forma, está fora do grupo. O Patrick tem todos os recursos, todas as justificativas para chegar na Justiça do Trabalho e meter um processo contra o Atlético. Mais um erro da forma como está sendo gerido o Atlético. Agora sobre o Triguinho. É um jogador que vem numa descendente, Fraturou a perna esquerda no ano passado, ficou 7 meses fora, voltou esse ano na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mas só fez 3 jogos desde que voltou a atuar pelo Coritiba. Está com 32 anos. Não sei, ele foi um bom lateral esquerdo há uns 3, 4 anos. Hoje, eu acho que é uma aposta muito arriscada. Trazer um jogador de 32 anos, talvez seria preferível até buscar o Dedé, que deixou o Borussia e foi parar no futebol turco. Muita gente questionou isso no Twitter hoje, se não dava assim. Então, por que deixou o Dedé? O Dedé está com 33 anos. O Dedé que é tão atleticano, que estava aqui, tinha vindo. Por que não se investiu no Dedé? Tecnicamente é muito superior. E não vem de uma lesão grave. Não, e não tem esse histórico também, de lesões na carreira dele. Qual que é para falar? Do Patrick? Você escolhe agora. Porque, olha, o Patrick é difícil até falar, Porque, de fato, você olha o time do Atlético, 2 jogadores não tinham condições mais de continuar. Um, pela questão técnica atual, que é o Hever. A gente vê, o cara coloca a bola na frente do Hever e fica metros adiante dele. Ele não tem condições de acompanhar mais as jogadas, não sei o que aconteceu. Ele tem também que passar por uma reavaliação física e técnica. Sobre o Patrick, ele estava jogando de fato como se estivesse ali numa pelada no sítio,
com os amigos, sem nenhum comprometimento. Eu acho que essa saída dele de campo, que o Cuca justificou, ela espelha isso. Óbvio que não é só isso, é muito mais que isso é só um estopim ali para gerar. Mas essa questão de jogador entrar na Justiça do Trabalho é uma tônica também das administrações do Alexandre Calil. Tem essa questão de desligamentos assim complicados e o Patrick é mais uma vítima disso, mas já sai tarde. Em relação ao Triguinho, eu gostaria de ter visto o Triguinho com a camisa do Atlético quando ele jogava no São Caetano há 10 anos atrás. É verdade. E naquela época não foi possível nem para Atlético nem para Cruzeiro. As passagens dele por times grandes, Santos e Botafogo, não foram tão boas como no São Caetano, apesar de uma passagem razoável com o Botafogo do Cuca. Eu acho uma aposta muito arriscada também. Entre ele e o Dedê, eu preferi o Dedê. Só para dizer, com relação à decisão de afastar o Patrick, não, eu até concordo de afastá-lo, porque ele não vinha jogando nada. Mas a forma como foi feita que foi errada. Por isso, esse é o problema. Negativa, porque todo mundo sabe que é uma condição técnica e isso é cabível de questionamento, né? Porque cada um tem uma interpretação do que é subjetivo. Vamos lá, então, agora dar uma passada no Cruzeiro. Vamos lá. Expulso na etapa final da derrota para o Atlético Paranaense por 2-1, o atacante Anselmo Ramon, que vinha se firmando como titular do Cruzeiro, desfalca o time contra o Ceará sábado, às 18 horas, no Parque do Sabiá. É a 18ª rodada do Brasileirão. A situação obriga o técnico Joel Santana a mexer novamente na formação do time. O treinador chegou a dizer que não queria mexer mais até o final do primeiro turno. Porém, com a expulsão de Anselmo, o time terá nova dupla de ataque. Ortigosa, Reis e Seba podem formar o ataque com o Wellington Paulista diante do Ceará, mas tudo indica que a opção será mesmo por Ortigosa. Recentemente, Joel Santana teve 2 baixas no ataque, o Alisson, que fraturou o tornozelo e não atuará mais nessa temporada, e Thiago Ribeiro, que foi negociado. Porém, a diretoria anunciou a contratação dos atacantes Kerrisson e Bobô, ex-Corinthians. Além do ataque, o treinador pode mexer no setor defensivo. O zagueiro Gil, que cumpriu 2 jogos de suspensão, pode voltar ao time diante do Ceará. Ele deve entrar no lugar de Léo e retomar a dupla com o Naldo. De volta ao Uberlândia, o Cruzeiro espera repetir pelo menos a motivação da goleada sobre o Avaí. Anteriormente, nos 8 jogos disputados na Arena do Jacaré pelo Brasileirão, o Cruzeiro obteve aproveitamento de 50%, 12 pontos somados em 24 disputados no estádio de Sete Lagoas. Foram 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nas 2 últimas partidas na Arena, o Cruzeiro foi derrotado por Botafogo e Flamengo, ambos pelo placar de 1-0. Antes disso, havia vencido o Coritiba por 2-1, o Grêmio por 2-0 e Bahia por 2-1. Empatado com Palmeiras, Santos e América. Foi o mandante, todos por 1-1. Então tá aí o Cruzeiro, que tem o Ceará lá no Parque do Sabiá. Joel Santana comandou o coletivo. Coletivo não. Ele comandou um treinamento tático essa manhã lá em Uberlândia. Não definiu efetivamente, não falou aí sobre a questão do time, mas eu acredito que não tem muito mistério. Deve ser o Ortigosa ali na substituição e o Gil voltando à zaga, né? Ele sempre faz mistério e nunca tem mistério nenhum, não, né? Nenhum, Principalmente do futebol apresentado, né? Mistério nenhum. Exatamente, né? O Cruzeiro, ele... Previsível. É muito previsível. A gente tinha já falado isso aqui, que com a saída dos volantes, que de fato faziam uma diferença no ataque, o Henrique, antes do Henrique, outros, e com a queda de produção do Marquinhos Paraná, o Cruzeiro tinha virado um time muito previsível. Ele já não tinha passagem dos laterais como um dia teve, apesar de que até melhorou nos últimos 2 jogos, mas os adversários não dão pra gente aí uma capacidade de avaliar de fato essa melhora. O Cruzeiro ficou um time que se concentra demais no Montijo, até que com a entrada do Roger consegue ainda ter uma certa variação, porém ainda é sobrecarga no Montijo, os atacantes não têm essa movimentação que o Cruzeiro precisa para ser um time insinuante mais uma vez. Um time que tem, de fato, uma vocação ofensiva, mas que não consegue exercer essa vocação, seja pelo seu elenco ou pelo Joel Santana, que esse não tem a vocação ofensiva. Eu insisto na tecla de que não é segredo esses treinos fechados que ele faz. É só mesmo. Hoje ele não fez fechado. Eu acho que ele só se reserva ao direito de ter uma privacidade. Eu acho que é só isso. Porque segredo não tem nenhum. O Cruzeiro não tem nenhuma surpresa a oferecer aos adversários desse Campeonato Brasileiro. Recheado, né, para ter essas variações. Justamente, não tem tantas variações. Agora, a volta do Gil é bem previsível. O Wellington Paulista deve ter o Ortigosa realmente como companheiro. E o Wellington Paulista, né, foi muito criticado por alguns no retorno. Alguns aprovaram também o retorno dele. E ele parece que voltou determinado a ser aquele Wellington Paulista que se destacou bem no Cruzeiro antes da saída dele, do início de ano tumultuado. Jogando de centroavante, né, coisa que ele não fez com o Luiz Felipe Scolari, que sempre escalava o Kleber. E o Wellington Paulista sempre como segundo atacante. O fato é que o Filipão nunca quis também
o Wellington Paulista no seu elenco, que sempre questão foi uma de empresário, cobrança, etc, né? etc. Em cima dele, e o Felipe acabou falando muito depois também, quando o Wellington Paulista retornou. A questão do Casey é a seguinte, está faltando um documento aí da Federação Espanhola para que o Cruzeiro efetivamente possa confirmar o jogador e apresentá-lo. Né? O Bobo já veio, já se apresentou, falou em seleção brasileira, tem chance? Tá otimista. Tem que estar otimista, né? O papel dele é chegar e querer algo a mais além do Cruzeiro. Claro. Todo jogador pensa E tomara em jogar que na consiga, seleção. isso é uma motivação, né? E até porque nós temos uma carência nisso no futebol brasileiro. O Pato não é o centroavante dos sonhos de ninguém, apesar de ser um jogador do Milan. Ou seja, o Brasil não está num nível tão absurdo de atacante. Tem o Hulk no Porto, o Pato, são os europeus que têm sido convocados, e Leandro Damião no Internacional. Ou seja, o Bobô, quem sabe, se começar a marcar gols, como já até marcou um dia na carreira, eu não acredito muito nele na seleção. Não seria o meu centroavante na seleção, como também não é o meu centroavante no Cruzeiro. Porém, os times mineiros hoje têm buscado esse tipo de jogador. É o Pierre, é o Triguinho, é o Bobô. A gente está roendo o osso e outros aí estão pegando filé, né? Então tá bom, nós vamos para o intervalo, porque na volta a gente vai falar da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e também dessa história da Federação Mineira. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.